Pessoal, dando continuidade para a nossa imersão em matemática básica, hoje, critérios de divisibilidade. Mais especificamente por 2, por 4 e por 8. Antes, no entanto, turma, deixa eu falar uma coisa com vocês. É importante a gente saber bem qual o significado de algarismo e qual o significado também de números pares. Então vamos lá, o que são os algarismos? Eu gosto sempre de falar, é o desenho do número. É a representação gráfica de uma quantidade. Uma definição que eu trouxe para vocês, basicamente, é a representação escrita do número. Eu sempre gosto de falar para os alunos, essa representação eu gosto de falar de desenho. Na verdade, é o desenho do número de fato, não é isso? Então, olha só, se eu escrevo aqui para você o 2, na verdade é o desenho de uma quantidade. É uma abstração que a gente faz aqui no caso, né? Bom, voltando aqui, além dos algarismos, é importante a gente saber o que são números pares. São todos aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Além disso, os números pares são todos aqueles números que, quando dividido por 2, deixa resto 0. Então vamos lá. Um número natural é divisível por 2. Olha só, gente, é bem tranquila essa aula. É divisível por 2 quando? Quando o quê, Matheus? Quando o seu último algarismo for o quê? Um número par. A gente já sabe o que é número par, inclusive, né? Olha só, o que é um número par? Pronto. Então, o critério de divisibilidade por 2 é bem tranquilo. Você vai olhar sempre para o último algarismo. Neste caso, só tem o 8 mesmo. E pronto, você vai saber se o número inteiro é divisível por 2 ou não. Ah, Matheus, mas esses exemplos, eles são simples. De fato, são simples. Mas se você pegar um número gigantesco, como esse aqui, por exemplo, 4702, para que eu descubra se esse número é divisível por 2 ou não, basta que eu olhe apenas para o último algarismo. E por 4, o critério de divisibilidade por 4, ele é bem parecido com o de 2. Tá? Na verdade, você vai olhar para os dois últimos algarismos. Então vamos ver a nossa definição aqui. Quando os seus dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os números e você vai olhar os dois últimos algarismos. Por exemplo, aqui 24. 24 é divisível por 4? Sim, é 6 e deixa resto 0. Esse número aqui, 16, é divisível por 4? Sim, 16 dividido por 4 dá 4 e deixa resto 0. Esse número aqui, 32 por 4, você sabe, 32 por 4 dá 8 e deixa resto 0, beleza? Então, todos esses números que aqui estão são divisíveis por 4. Um número gigantesco aqui que a gente poderia pegar, sei lá, 772800324, mesma coisa, gente. Você vai olhar para os dois últimos algarismos e vai verificar se esses dois últimos algarismos formar um número que é divisível por 4. Nesse caso, funcionou. Turma, nós falávamos há pouco dos critérios envolvendo o 2 e o 4. Acabei não mencionando, por exemplo, que o 4 ele pode ser reescrito como sendo 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado. Isso é importante porque, na verdade, os critérios de divisibilidade por 2, por 4 e por 8, eles estão conectados. Para que eu descubra se um número ele é divisível ou não por 8, basta que eu olhe para os três últimos algarismos deste número, formarem um número que é divisível por 8, então todo número é divisível por 8, beleza? Enfatizando, pessoal, que esses algarismos, eles têm que estar à direita do número. Um cuidado que você tem que tomar, sempre você vai verificar os algarismos que estão à direita do número. Eu acabei não mencionando isso no critério de divisibilidade por 4, mas fica aqui o alerta e o cuidado que você tem que tomar. Pessoal, vamos para alguns exemplos, mas antes deixa eu retomar com vocês. Critério de divisibilidade por 2 são todos os números pares, ou seja, que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, e cuja divisão por 2 deixa resto 0. Critério de divisibilidade por 4, você vai olhar os dois últimos algarismos, formar um número que é divisível por 4, então todo número é divisível por 4. Critério de divisibilidade por 8, você vai olhar para os três últimos algarismos, e se esses três últimos algarismos formarem um número que é divisível por 8, então todo número é divisível por 8. Vamos olhar para esses três exemplos aqui. 70, 707 mil. 70, ele termina em 0, então ele é par. Portanto, ele é divisível por 2. Legal. 700, a gente sabe que ele é par porque ele termina em 0. E ele tem o 0, 0 aqui, então também ele é divisível por 4. Se a gente pegar o 7.000, ele é divisível por 2, ele é divisível por 4 e ele é também divisível por 8. Porque os três últimos algarismos resultam, de fato, num número que é divisível por 8. E você está se perguntando assim, mas Matheus, por que funciona quando o número termina em 0, 0, 0 e 0, 0, 0? Vamos ver? Por exemplo, se a gente pega o 10 ele é igual a 2 vezes o 5. Portanto, 2 é divisor de 10. Se a gente pega o 100, é igual a 4 vezes 25. Portanto, 4 é divisor de 100. A gente pega o 1000, é igual a 8 vezes 125. Portanto, 8 é divisor de 1000, beleza? Agora, gente, um cuidado. Eu coloquei esse exemplinho aqui para vocês para a gente avaliar junto. Se você olhar aqui, o último algarismo, ele é um número par. Portanto, todo esse número é divisível por 2. É divisível por 2.
E por 4 também, porque os dois últimos algarismos, que formam o número 36, 36 é divisível por 4. Então, é divisível por 4. Mas cuidado, ele não é divisível por 8. Você pode fazer a conta aí. 236, por mais que ele pareça que é um número divisível por 8, você tem que tomar cuidado. Principalmente em probleminhas assim, probleminhas corriqueiros que tem lá dentro das provas, você tem que tomar cuidado naquela pressa. Porque assim, os critérios de divisibilidade, eles são úteis para você ter agilidade na hora de fazer contas numa prova. Você deve se lembrar que você não pode levar a calculadora para a prova. É importante você dominar isso daqui e memorizá-los. Agora, cuidado, não é divisível por 8. Agora, pessoal, veja só, eu falei para vocês o critério de divisibilidade por 2, por 4, que é 2 ao quadrado, por 8, que é 2 ao cubo. Vocês percebem aí que a gente tem uma certa proximidade. Na verdade, está totalmente ligado com o critério de divisibilidade por 2. E matemática, qual que é o bacana da matemática, né? A gente pode generalizar as coisas. Será que eu consigo verificar, por exemplo, outras potências de 2? Por exemplo, 2 à quarta, que é 16, 2 à quinta, 32, 64, 128. Será que tem uma maneira de fazer isso? Sim, tem. E por isso que a matemática é tão legal, porque olha só, pega a visão. Aqui, generalizando, eu consigo criar uma regra. Essa regra, ela naturalmente pode ser demonstrada e provada, mas pra gente aqui, a gente vai aceitar como verdade. O número é divisível por 2 elevado a p, só se acalma, não se desesperem. Esse P, ele é um número natural, nós já aprendemos o que é um número natural. Quando o número formado pelos P últimos algarismos, Matheus, ficou difícil. Não, cara, só se acalma. Esse P, ele é um número, só que é um número qualquer número natural. A gente já conversou que os números naturais são infinitos. Então, esse P, ele pode significar qualquer número, por isso que a gente usa a letra. É só isso que eu tô falando. Quando o número formado pelos P últimos algarismos for divisível por 2 elevado a P, que é a potência de 2 que a gente está procurando. E isso funciona sempre. Olha só, olha esse monstro. Vamos pegar um exemplo. Será que esse número é divisível por 16? Será que ele é divisível por 16? Não sei. Seguindo a nossa regra, para ele ser divisível por 16, 16 é 2 elevado a quarta. Então, funciona, porque ele é potência de 2, ele cumpre essa regrinha aqui, ele satisfaz essa condição. Basta, então, que eu pegue quais algarismos? Os 4 últimos. Eu vou pegar esses 4 últimos algarismos aqui. 3.200 é divisível por 16? Sim. Então, todo este número que aqui está, ele é também divisível por 16. Recapitulando, para fechar um resuminho para você. Critérios de divisibilidade vão te ajudar muito a ganhar tempo, a ser mais ágil na hora das contas, a pensar mais rápido, isso é fundamental. Assim como você memoriza a tabuada, critério de divisibilidade também faz parte da sua preparação. É importante você saber que a gente pode generalizar coisas que serão úteis mais à frente pra gente. Critério de divisibilidade por 2. Números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Critério de divisibilidade por 4. Você vai olhar os dois últimos algarismos à direita do número. A sua direita ou a minha direita, sei lá. Você vai olhar à direita do número e verificar se o número formado for um número divisível por 4. Divisibilidade por 8. Você vai olhar à direita os 3 últimos algarismos. Se formar um número que é divisível por 8, então todo número é divisível por 8. Por último, falei para você que é uma maneira de generalizar isso tudo. Justamente essa regrinha aqui. O número é divisível por 2 elevado a p, com esse p natural, quando o número formado pelos p últimos algarismos for divisível por 2 elevado a p. Te dei o exemplo do 16. Pessoal, se essa aula fez sentido para você, se você gostou, clica no gostinha, se inscreve no canal, acompanha a gente lá no Instagram e qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aí nos comentários ou lá no Instagram mesmo que a gente responde todas. Valeu? Um abraço, fui!